Jó capítulo 19. Vamos ler o versículo 25 de Jó capítulo 19. Jó 19, 25. A palavra de Deus diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela oportunidade que temos de, pela segunda vez nesse dia, nos reunirmos aqui para ouvir Tua voz, ouvir a palavra de Deus, palavra que liberta, palavra que é verdade. Meu Pai, é isso que nós precisamos. Não estamos aqui para ouvir doutrinas de homens, filosofias, histórias, mas sim a Tua boa palavra. Fala conosco, alimenta-nos, Pai, essa noite, ministra ao nosso coração, supre as nossas necessidades, muda a nossa vida, Pai. E para isso também eu entrego a minha vida ao Senhor, peço graça, misericórdia, clamo pela unção do Teu Espírito, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos e a Tua palavra seja ministrada de acordo com a Tua vontade. É o que eu te peço com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, essa declaração de Jó, mais ou menos aqui na metade do livro, não sei se você já leu o livro de Jó, mas é uma história muito impactante, né, de um homem bom, temente a Deus, mas que foi tocado em tudo aquilo que possuía, exceto na sua própria vida. Mas perdeu filhos, perdeu bens, perdeu saúde, perdeu tudo que tinha para perder. Seus amigos se aproximaram dele, não propriamente para consolá-lo, mas muitas vezes para criticá-lo, para dizer: olha, se tudo isso está acontecendo contigo, alguma culpa você tem no cartório, alguma dívida você tem, porque não é possível que umas coisas assim, tantas coisas ruins, aconteçam ao mesmo tempo para a mesma pessoa. Então, muitas vezes seus amigos chegaram perto para dar essa palavra de estímulo. E aí no capítulo 19, a gente escuta essa declaração de Jó, uma declaração de convicção, de fé, de algo que ele sabia, que ele tinha certeza no seu coração, e ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, lá no final da história, ele vai se levantar sobre essa terra. Então, aonde residia a esperança de Jó para dar essa declaração? Se tudo que ele podia dar errado, deu. Se tudo que podia ter faltado, ter perdido, ele perdeu. Aonde ele encontrava ânimo para dizer uma frase como essa? E ali, amados, é que nós temos uma lição para aprender essa noite. Essa frase é fruto de uma convicção pessoal a respeito de Deus. É fruto de uma convicção. Isso não é aprendido em livros, isso não é transmitido de um para outro, isso é um relacionamento pessoal. A nossa fé, ela é individual. Nós não conseguimos transmiti-la a outros, embora a gente queira compartilhá-la, a gente queira levar o Evangelho a toda a criatura, como disse Jesus, mas vai depender de cada um receber ou não a palavra que é ministrada. Mas no caso de Jó, havia dentro dele uma convicção. E essa convicção é que faz brotar essa afirmação tão impactante da sua boca. Eu sei, eu tenho certeza que eu tenho um Redentor, que Ele vive e que Ele está cuidando dessa história e que no final você vai ver que Ele vai se levantar e as coisas serão diferentes. Então, Jó mostra para nós a sua convicção. E a pergunta que eu me faço e quero fazer a você também é: onde está a nossa convicção? Será que nós temos a mesma convicção de Jó? Esta mesma certeza? E isto é de vital importância porque isso é a fé. E a fé, a Bíblia diz que é a coisa mais importante que temos. Por quê? Primeiro, somos salvos pela fé. A Bíblia diz: não é por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache em vantagem.
Não é por alguma coisa que a gente faça, mas é por algo que a gente crê, é a fé. E a Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja, eu posso dar bens, eu posso dar trabalho, eu posso sacrificar várias coisas para Deus, mas se eu fizer tudo isso sem fé, nada dessas coisas vai agradá-lo. Não serei salvo sem fé. Ainda que eu faça um monte de coisa, a Bíblia diz, ainda que eu me lave com potassa, eu não consigo tirar a marca do pecado que está em mim. Então tudo isso é pela fé. Sem ela, eu não posso agradar a Deus. E a definição de fé, que eu falo aqui muitas vezes, é que está em Hebreus capítulo 11, onde a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Convicção é a palavra. E o que Jó está mostrando aqui? Convicção. Ele via alguma coisa boa ao seu redor? Não, ele só via desgraça. Para onde ele olhava era um problema. Era a falta dos filhos, eram os bens perdidos, olhava para o seu corpo todo em chagas. Então não havia nada que seus olhos pudessem ver que lhe trouxesse algum tipo de ânimo. Mas ele não estava convicto do que ele via. É como diz a definição de fé, a sua convicção era em fatos que ele não podia ver com seus olhos. Mas havia no coração dele uma certeza. E aí ele lança essa palavra que é muito significativa, porque Jó é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia. Então, ainda não se pensava em Jesus, ainda não se pensava no conceito de salvação que nós temos hoje, mas é Jó que vai usar aqui a palavra redentor. Nós hoje falamos, Jesus é o nosso redentor. Nós entendemos essa ideia, mas nessa época de Jó, essa ideia ainda não era concebida, mas ele já está olhando lá na frente e percebendo em Deus o seu redentor. E essa palavra é muito impactante e eu levantei aqui há 3 traduções possíveis para esta palavra, e todas essas 3 traduções definem bem a figura do que nós entendemos como redentor. A primeira possibilidade de tradução aqui no original dessa palavra é parente. É um parente, eu sei que há um parente meu, alguém próximo, não é? É um parente. Agora, o parente que nós temos mais próximo de todos é o nosso Senhor. É aquele que é mais chegado do que um irmão, aquele que nos chamou de amigo, mais próximo de todos, mais bondoso, mais caridoso, que está sempre do nosso lado. É mais até do que um irmão, porque ele se aparentou de nós voluntariamente, nos deu a condição de sermos chamados filhos. A Bíblia diz lá em João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então é um parente mais chegado até do que um parente de sangue que a gente possa ter. Isso tudo se encaixa na pessoa de Jesus. Eu quero ler contigo um texto em Hebreus, no capítulo 2. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, verso 11. Está escrito assim, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. O autor de Hebreus faz essa referência a Jesus e diz que ele chamou seus discípulos, aqueles a quem ele salvou, de irmãos. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, mesmo sendo ele infinitamente superior a todos nós. Então a tradução possível aqui também se encaixa na figura de Jesus. Porque ele continua próximo, ele continua perto, mesmo quando ele é abandonado. Leia aqui comigo Mateus, o Evangelho, segundo Mateus, capítulo número 28, no versículo número 10. Mateus 28, 10 está escrito, então Jesus lhe disse, não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Veja, esses a quem Jesus chamou de irmãos, e quando ressuscitou disse assim, olha, vão lá avisar aos meus irmãos, eram os mesmos que estavam com medo,
que estavam chorando, que estavam receosos, que não acreditaram na sua promessa de ressurreição, como eu disse hoje aqui pela manhã. São esses que o decepcionaram, certamente, porque não se mantiveram firmes depois da sua morte. Mas quando ele ressuscita, ele ainda assim os chama de irmãos. O Senhor, o Mestre, o melhor de todos, me chama de irmão. Olha que privilégio. É desse Redentor que Jó estava falando. Veja comigo em Romanos, no capítulo 8. Em Romanos capítulo 8, versículo 35 até o versículo 39. Romanos 8, do 35 até o 39 está escrito: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Parece que Jó leu esse texto de Paulo, né, irmãos? Porque ele está cheio de tribulação, ele está cheio de problema, ele está cheio de dor, está cheio de desgraça, de tristeza, mas ele diz, o meu Senhor, ele vive. O meu Redentor, esse meu parente, esse meu amigo mais chegado, ele está comigo, mesmo quando eu estou perdendo e sofrendo todas estas coisas. E como disse Paulo, em todas elas eu sou mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Há um Redentor para você também, que te ama, que cuida de você mesmo quando tudo parece dar errado. É a lição que Jó nos dá nesse texto. Eu falei de uma outra tradução, e a outra tradução poderia ser defensor. Também encaixa perfeitamente no Redentor que nós conhecemos como Jesus. Jesus, queridos, é aquele que não apenas nos salvou, e nos salvou sem que a gente merecesse. Alguém merecia ser salvo? Não. A Bíblia diz que foi por sua graça que Ele usou de misericórdia para conosco, perdoando os nossos pecados que eram reais, que nos tornavam culpados e condenados à morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus nos defendeu das acusações que pesavam contra nós. Eu falei aqui outro dia sobre essas acusações. Em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 10, está escrito: então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso, quem é que foi expulso? O acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Esse é Satanás, o acusador. Lembra que tudo que aconteceu com Jó aconteceu por causa deste mesmo camarada, deste mesmo acusador. Mas Jó ainda assim acreditava, eu tenho um defensor. Eu tenho um Redentor que no final das contas, ele está em meu favor. Ele me defende das acusações desse acusador maligno. E tudo começou com uma acusação de Satanás. Dizendo a Deus, ele te serve só porque está tudo bem na vida dele. Tira tudo e o Senhor vai ver quem ele é. E Jesus é aquele que nos defende das acusações deste acusador. A Bíblia também diz em Romanos, capítulo 10, no versículo número 11, está escrito assim, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, diz a palavra de Deus. Jesus não nos deixa ser confundidos, não nos deixa em confusão. Jesus nos defende em todas as áreas da nossa vida. E disse aqui uma vez e repito agora, Ele defende você das acusações que são falsas, que muitas vezes são feitas contra nós.
mas também nos defende das acusações verdadeiras. Porque em relação ao pecado, é verdade que nós éramos pecadores contumazes, mas o Senhor nos defende das acusações que também são verdadeiras. Em primeira epístola de João, lá no final da sua Bíblia, no capítulo número 1, no capítulo 2, no versículo 1, está escrito assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando é que esse advogado atua? Quando há uma acusação contra mim. E essa acusação é verdadeira, porque eu pequei. João diz assim, olha, procure não pecar. Procure viver longe do pecado. Procure viver a sua vida de maneira reta, santa. Mas se por acaso você pecar, esse Redentor não vai te abandonar. Esse advogado não vai abandonar a sua causa, mesmo sabendo que é justa a acusação que pesa sobre você. É esse defensor que Jó podia contemplar. Seus amigos o tempo todo o acusando. Ah, isso é culpa sua. Você está sofrendo tudo isso porque você fez alguma coisa errada aí. E ele disse, eu tenho um defensor. E ele vive. E no fim, ele vai mostrar a verdade de todas as coisas. E no fim, tudo será esclarecido. E por fim, a terceira tradução é a própria que foi usada aqui em português, o termo redentor. Redentor é aquele que livra você da escravidão. E esse é o retrato fiel do que era a nossa vida antes de Cristo. A Bíblia diz que todos éramos escravos do pecado, porque o pecado, ele escraviza aquele que o pratica, e aquele que está escravizado não tem condição de ser livre, a não ser que alguém o liberte. E assim a Bíblia define. E o Redentor se aplica muito bem a Jesus. Quando lemos em Gálatas, capítulo 5, vamos ler o versículo 1. Foi dito aqui ontem no culto jovem, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Por quê? Porque Jesus te libertou da escravidão. Você que é salvo sabe que você era escravo. Você era escravo do pecado. Mas a salvação não foi apenas o seu perdão, foi a sua libertação. Você foi liberto desta condição miserável de ser escravizado, de ser prisioneiro. E isso foi feito por Jesus, o seu Redentor, aquele que Jó tinha certeza que estava vivo. E ele pagou o preço, a Bíblia diz, da nossa vida. Leia em 1 Coríntios, logo depois, aliás, antes de Gálatas, em 1 Coríntios, capítulo número 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, está escrito, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Diz a Bíblia que nós fomos comprados. É exatamente a situação do escravo. O escravo não ganha sua liberdade de graça, né? A liberdade é adquirida, é comprada. E o que a Bíblia diz é que Jesus comprou. E comprou com um preço muito caro, o preço do seu sangue. E ele nos comprou a nossa liberdade. E a Bíblia diz, agora então glorifique a Deus através do seu corpo. Ainda no capítulo 7 de 1 Coríntios, lê agora o versículo 23, onde está escrito, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Olha que coisa tremenda. Você foi adquirido por um preço alto. Não volte à escravidão. Não seja mais uma vez escravo de homens, de circunstâncias, de coisa alguma. Porque você também, a semelhança de Jó, tem um Redentor. E a semelhança do Redentor de Jó é o mesmo. Ele vive.
O meu Redentor vive é a afirmação de Jó. E essa afirmação, ela é muito impactante, queridos, porque ele afirma com toda a propriedade, é meu Redentor. Você tem o meu Jesus, você pode dizer o meu Jesus, o meu Redentor. Isso é muito interessante porque é um sentimento meio de posse, né? Isso aqui é meu, olha, é o meu Jesus, é o meu Senhor, é o meu Redentor. E é o sentimento de posse de alguém que perdeu tudo. Ele não tem mais filhos para chamar de meus filhos. Ele não tem mais bois, vacas, bichos para dizer são os meus. Meu dinheiro, não tem mais nada disso. Nem a saúde ele tem mais para dizer a minha saúde, não tem. Mas uma coisa ele ainda tem, que é o seu Redentor. E ele pode dizer assim com essa frase, como quem diz, olha, eu entrego tudo nas mãos do meu Redentor. Porque ele vive como a gente canta, eu posso crer no amanhã. Porque no fim dessa história, ele vai se manifestar e ele é meu Redentor. É o meu protetor, é o meu defensor, é aquele quem eu confio e que tudo acabará bem. Será que nós temos essa confiança, irmãos? De dizer e ter esse relacionamento com Deus a ponto de dizer, é o meu Senhor. Eu não entendo nada que está me acontecendo agora, mas eu sei que tudo vai acabar bem. Tudo vai terminar bem. Eu não sei como, mas eu sei que vai terminar bem. É como diz aquele versículo, todas as coisas cooperam. Eu não sei como, mas eu sei que vão cooperar. Eu não sei de que maneira, mas eu confio que no fim da história, tudo terminará bem. Eu me apeguei a Ele. Então eu posso perder tudo, mas eu não perco a minha redenção nele, porque Ele continua sendo o meu Redentor. E o que a Bíblia diz sobre isso está também ilustrado no Salmo, no número 91, no versículo número 14. Você conhece o texto. Diz assim, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Esse versículo é meu e é seu. E o que eu preciso fazer? Me apegar. Mas a que a gente se apega? A gente às vezes se apega à tristeza, se apega à dor, se apega ao problema, se apega à desgraça, se apega a tudo que dá errado. Se apega a Jesus. Se apega ao teu Redentor. É meu, eu tenho o meu Senhor. Pode falar assim, ninguém vai ficar com ciúme de você não. Porque aquele que você chama de seu, eu também chamo de meu. E ele consegue ser meu e seu ao mesmo tempo, sabia disso? Ele consegue ser o meu e o seu ao mesmo tempo. Então eu posso dizer para ele sem nenhum receio que eu creio que ele está vivo e eu creio que eu posso, apegado a ele, ser livre. E ele prometeu, porque a mim se apegou com amor. O que você precisa, o que eu preciso? Se apegar a Deus. Não se apegue às pessoas, não se apegue às expectativas do mundo, não se apegue às promessas dos outros, não se apegue ao sistema financeiro, se apegue a Deus. E a Bíblia garante que por ser apegado a Ele, Ele te livrará e te colocará a salvo. Olha o resgate, olha o Redentor aí. Aquele que pega você, tira do buraco e bota para um lugar alto. Aquele que tira você da fossa e bota você num lugar de segurança. É isso que Ele vai fazer. E é nisso que Jó simplesmente acreditava. E veja, ele chama parente, como eu disse, podia ser essa tradução. Os parentes de Jó morreram praticamente todos. Mas ele tinha ainda um, né? O Redentor vive. Meus filhos morreram, mas o meu Redentor vive. Meus animais morreram, minha saúde morreu, mas o meu Redentor vive. Essa é a grande diferença da declaração que ele faz aqui. Nosso Deus não está morto numa cruz. O Redentor de Jó é o mesmo meu e o seu. E aonde está nosso Jesus agora? Está vivo. Ele vive. Essa é a diferença. Você não serve a um Deus morto. Você não serve a um boneco pregado numa cruz. Você serve a um Deus que está vivo, porque Ele ressuscitou. E Ele está vivo. Então você pode dizer com toda tranquilidade, Ele vive. E olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, voltando lá.
ao texto em Romanos capítulo 8, no versículo 34, a gente começou a ler do 35, mas no 34 algo também muito precioso, aonde está escrito assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Além de estar vivo, ele está trabalhando. E por quem que ele está trabalhando? Por mim, por você, que está cheio de problema, que está cheio de dor, que está cheio de aflição, que está cheio de perda na sua vida, que está cheio de problemas reais e sérios, mas há um Jesus vivo no céu, a Bíblia diz, intercedendo por você. E a única coisa que ele quer de você é que você acredite. Jó tinha tudo para descrer. Jó tinha tudo para jogar tudo às favas, como se diz. Jó tinha tudo para lançar tudo para o alto, porque perdeu tudo, tem mais nada para perder. Mas ele ainda tem um Redentor, é dele, vive e está lá intercedendo. A única coisa que é pedida é a fé. Por isso, sem ela, como já foi dito, é impossível agradar a Deus. Porque parece que a primeira coisa que vai embora é a fé, quando as coisas dão errado. E é por isso que muita gente não agrada a Deus e nem tem, como se diz, a paciência de Jó. Porque, na verdade, não tem é a fé. O problema de Jó não era a paciência. A virtude de Jó não era a paciência, a virtude de Jó era a fé. É a fé que gera a paciência na gente. É a fé que gera a permanência. É a fé que gera a perseverança. Mesmo quando está tudo ruim, eu persevero, eu permaneço, eu continuo, eu não abro mão, eu não arredo o pé. Foi assim que Jó fez. Então a grande virtude de Jó não é a paciência, mas sim a sua fé. E essa certeza era absoluta no seu coração. E nessa altura do capítulo 19, não havia nenhuma perspectiva de que o seu problema teria algum tipo de fim, de algum final feliz. Veja, são 42 capítulos, nós estamos no 19. Tem muita desgraça ainda pela frente. Mas ele está aqui já fazendo essa declaração. E como ele faz essa declaração, eu já posso ver, o seu futuro está garantido. Ele não vai se perder junto com os seus problemas. Ele não vai se perder junto com a sua saúde, com os seus filhos, com os seus bens, porque ele tem fé. Ele acredita, ele confia e ele tem uma certeza absoluta. Não no seu futuro, porque o seu futuro a essa altura é incerto. Mas a sua certeza está no momento atual. Eu sei que o meu Redentor vive. Está tudo no presente. Aí ele vai dizer no futuro, aí sim, no final ele se levantará. Mas por quê? Porque no presente ele já está aqui. Ele já está vivo. E ele já está comigo. Ele já é meu Redentor, ele já cuida de mim, ele já me resgata, ele já me salva, ele já me sustenta. Então eu posso confiar que no futuro tudo vai dar certo. E no futuro tudo vai acontecer de melhor. Porque a minha fé é aquela definição de Hebreus 11:1, é uma certeza do que eu espero, é uma convicção do que eu não vejo. Então, as provações não me fazem duvidar, porque elas não podem mudar a natureza do meu Deus. As provações podem mudar algumas coisas na gente, podem nos ensinar algumas coisas, podem nos tornar pessoas melhores. E foi o que aconteceu com Jó, porque no final da história, lá no capítulo 42, você vai ver a confissão de Jó dizendo assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora, depois de tudo isso que eu passei, eu tenho uma experiência muito mais viva, muito mais profunda com o Senhor, porque agora eu te vejo face a face. Agora eu não tenho apenas um conhecimento do Senhor, mas eu tenho uma experiência na minha vida. Então veja, queridos, que as coisas podem melhorar, mas eu preciso acreditar, porque as minhas provações, as minhas lutas, não mudam o meu Redentor. Ele continua vivo, ele continua intercedendo por mim. E eu gosto de usar esse termo de interceder por mim. Eu, quando penso nisso, eu penso assim, para a gente entender melhor, Jesus está torcendo por mim. Você é torcedor de time de futebol? A gente às vezes perde tanto tempo, né? Torcendo, fica chateado, fica feliz.
Mas olha, a melhor imagem que eu tenho é essa. Jesus está torcendo por mim. Como eu fico às vezes lá, torcendo pelo Fluminense, pela Fórmula 1 que eu gosto. Fico lá torcendo. E ele fica lá. Vai dar certo. Você vai vencer. Você vai melhorar. Você vai... É só você ficar firme. É só você manter a fé. É só você guardar teu coração. É só você não duvidar com a tua boca. É só você não blasfemar. Vai dar certo. Eu estou torcendo por você. Você sabe que tem alguém torcendo por você? É o seu Redentor. Ele vive. Ele vive. Está torcendo por você. Está torcendo por cada um de nós. A pergunta é, eu creio nisso? Você crê nisso? É a única pergunta que eu quero fazer para você. Você crê nessa verdade que foi ministrada pelas Escrituras essa noite? Se você crê, você precisa agir como quem crê. Porque essa é a grande luta que nós temos. A gente crê uma coisa e faz outra. A única coisa que está faltando, se você acredita em tudo que foi dito, é começar a agir como quem crê. Porque quem crê não vai blasfemar. Quem crê não vai largar o barco. Quem crê não vai pular, não vai rasgar a corda. Quem crê vai permanecer. Aconteça o que acontecer, perca o que perder, quem crê vai permanecer. Essa é a atitude que combina com a minha fé. Porque se eu digo que tenho fé, mas no primeiro problema, na primeira desgraça, já abandono tudo, isso não colabora com aquilo que eu afirmo crer. Então, o que eu quero deixar para você essa noite é que se você crê, comece a viver como quem crê. A forte fé é aquela que toma as dificuldades para si e age em relação a ela. A fé fraca é aquela que quer só a solução dos problemas. A fé fraca é aquele assim, eu creio só para que os meus problemas sejam resolvidos. Mas a fé forte é aquela que toma os problemas para si e enfrenta. E um dos exemplos bíblicos que eu vejo é Elias. Está lá, chama os profetas de Baal, vem cá, vamos conversar. Vamos enfrentar essa luta aí, vamos enfrentar. Eu sou 1 contra 450, mas eu vou vencer, porque comigo está o Senhor. Porque eu tenho um Redentor que vive. E no fim da história, ele vai se levantar. Esse Redentor é seu também. Ele está contigo também. Acredita nele, confia nele. Guarda no teu coração, diga é meu, está vivo. E ninguém vai tirar você das mãos dele. Ele disse, as minhas ovelhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então ele nunca vai deixar de ser o teu advogado, o teu redentor, nunca. Só você pode jogar isso fora. Não faça isso. Creia, confie e fique firme na fé. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus mais uma vez essa noite. Vamos falar com o Senhor aquilo que está dentro do seu coração. Fale com Deus em oração. Eu vou fazer a minha oração, mas faz a sua. Fala com Deus. Fala com Deus o que está faltando. Fala com Deus a tua fraqueza. Fala com Deus do teu problema. E pede ao Senhor para que você comece a viver de acordo com aquilo que você crê. Se você creu em tudo que foi dito, comece a viver agora como Jó. Mesmo no meio do problema, diga, o meu Redentor vive. E no fim dessa história, ele vai se levantar. E a sua glória será vista. E porque eu me apeguei a ele, ele me livrará. E ele me colocará num lugar seguro, a salvo. Esse é Jesus. O Jesus em quem você e eu cremos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço mais uma vez essa noite, que a fé, que é um dom de Deus, seja ministrado a cada coração, para que teus filhos permaneçam firmes, fortes, apesar das lutas, dos problemas, das dificuldades, das perdas, das dores que esse mundo apresenta, Pai. Que nenhum deles desista, que nenhum deles se enfraqueça, esmoreça, que não se apeguem a nada, apenas ao Senhor, e certamente o Senhor os livrará. Dá essa certeza
ao coração do meu irmão, da minha irmã, Pai. Em nome de Jesus, coloca essa certeza em cada coração. Tu és o autor da nossa fé. Faz isso, Pai, eu te peço. Dá paz ao teu filho, à tua filha. Em nome de Jesus. Amém.